Atos capítulo 20. Aí no verso 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém. Pai, nós queremos a Tua direção, queremos o conduzir do Senhor, o auxílio do Teu Espírito. Queremos sim, Senhor, a bênção do Senhor, que a palavra do Senhor venha nos vivificar nesta noite. Senhor Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, Tu és o Senhor, Tu és o nosso Salvador. Senhor Jesus, aqui estamos. Queremos a boa mão do Senhor, nos guardando, nos livrando de toda ação maligna. Senhor, guarda-nos em Teu nome nesta noite. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos é sobre a visão da igreja. Mas talvez eu vou falar e não vai ser nada da visão da igreja, você talvez possa pensar. Mas eu quero começar, que você realmente considere sobre a visão da igreja, a importância da vida da igreja, a importância do corpo, a importância da assembleia como corpo, como igreja, como um organismo vivo. A igreja, ela é gloriosa. A igreja é uma expressão da glória de Deus, de Cristo. Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja tem que expressar Cristo. A igreja não pode expressar ela mesma, mas ela tem que expressar a vida de Cristo. A igreja precisa ter essa expressão aqui na terra. Mas às vezes nós caímos na religião, na divisão, nós entramos em muitas situações carnais, muitas divisões, muitas heresias, e não há expressão da vida da igreja, não há expressão de Cristo. E essa expressão de Cristo é que nós precisamos ver nos irmãos, nós precisamos ver na igreja. Você como indivíduo, você tem que expressar Cristo. E você mais o seu irmão, juntos, tem que expressar Cristo. E toda a assembleia tem que expressar Cristo. Nós precisamos expressar Cristo. Então esse conselho de Paulo para os irmãos de Éfeso ali, os presbíteros, é para que o rebanho fosse guardado. E ele encomenda então os irmãos
ele encomenda ao Senhor e a palavra da sua graça. Então nós precisamos, irmãos, dentro da questão da visão da igreja, nós precisamos dessas coisas, duas coisas: o Senhor e a sua palavra. Se não há uma visão clara das Escrituras, ou do que as Escrituras realmente representam para nós, se não há uma visão clara do que é as Escrituras, ou o que é a palavra de Deus escrita para nós, nós vamos perder muito. Nós vamos perder muita bênção. Essa semana eu mandei um áudio no grupo da oração lá, as orações matinais. Não sei se todos ouviram, mas eu mandei um áudio de um missionário, ele dando um testemunho de um missionário. E aquele missionário americano disse que estava orando por aqueles irmãos ali na Etiópia. E aquele irmão da Etiópia viu: vocês estão orando por nós? Não é verdade que lá vocês passam até um dia sem ler a Bíblia, uma semana? Não é verdade que lá vocês têm 8 a 10 Bíblias em casa? Aqui eu tenho uma Bíblia, e para não perder a Bíblia eu rasguei ela, dei uma folha para cada um, e quando nós vamos reunir nos cultos à noite, no escuro, eu não tenho como ler. Então, se eu preciso do Isaías 55, eu digo: quem está com Isaías 55? E o irmão, cheio de amor, cita de cor o Isaías 55. E aqui nós temos aqui, né, um monte de Bíblia. Está aqui, ó, tem quanto tempo que essas Bíblias estão aqui? Não sei de quem. O dono depois poderia procurar. Então, quantas Bíblias nós temos em casa? Né? E às vezes não lemos. Nós não damos o valor às Escrituras. O valor que nós deveríamos dar às Escrituras. Então, o apóstolo Paulo deixou claro para nós, né, pelo Espírito, toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura, Gustavo, é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, Gustavo. A Bíblia é a palavra de Deus, a Escritura é a palavra de Deus, e ela vai nos orientar como devemos proceder, qual é a vontade de Deus para nós, em todas as áreas. O Gustavo compartilhou conosco domingo sobre a questão do relacionamento, marido e mulher, o que a Bíblia diz. Nós encontramos algumas coisas, e ele compartilhou algumas coisas. Então há um testemunho da própria Escritura, há um testemunho para nós. Nós temos um testemunho de Moisés. O que Moisés diz sobre a palavra do Senhor? O que Moisés declara sobre a palavra do Senhor? Nós temos outro testemunho, Salomão, escrevendo ali em Provérbios, nós temos um testemunho que ele diz sobre a palavra do Senhor. E nós temos um testemunho também do próprio Senhor Jesus, dizendo o que é a palavra do Senhor. Ou o próprio Jesus dizendo: as minhas palavras. Então, qual é o valor que nós temos dado às Escrituras, nós como igreja? Qual é a importância as Escrituras têm na nossa vida? Irmãos, nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos examinar as Escrituras. Nós precisamos, cavar. Nós precisamos, buscar os tesouros, as riquezas que estão nas Escrituras. Então nós temos um rei na Bíblia, muito interessante. Esse rei, ele cria na palavra do Senhor. Ele confiava na palavra do Senhor. E esse rei, no seu aperto, ele clamou ao Senhor. No seu aperto, a quem você clama? Ou no seu aperto, o que você fala? O que sai do seu coração? Aquelas situações que nós passamos, às vezes, tropeçamos, batemos o dedo, ou cai algo no nosso dedo, dói demais, e o que nós falamos de imediato? O que sai do nosso coração? O que sai da nossa boca?
Às vezes pode sair um palavrão, né? Às vezes pode sair uma desgraça, né? Às vezes pode sair outras coisas piores. Mas o que deve sair dos nossos lábios? Aquilo que está cheio, né? O que nós vamos falar? De que está cheio o nosso coração? Então Salomão, em Provérbios, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar. E eu gostaria agora, os irmãos, se você ama a palavra do Senhor, não vai ter problema nenhum agora, você não vai ter nenhum problema. Mas se você não ama a palavra do Senhor, você vai ter problema agora, você vai ter dificuldade, ok? Então aqueles que amam a palavra do Senhor, então me acompanhem. Se você ama as Escrituras, me acompanhe então agora. Eu gostaria de falar agora de Moisés, eu gostaria de ler Moisés, eu gostaria de ler Salomão, eu gostaria de ler Josafá. Eu vou ler aqui um texto das Escrituras e eu gostaria que você atentasse para o que ele está falando, o que eles estão passando no momento e por que realmente eles está registrado para nós. Então Paulo aos Romanos já falou, né? O que outrora foi escrito é para o nosso ensino. E o Senhor Jesus no caminho de Emaús, ele então disse: tudo que a meu respeito está escrito em Moisés e nos profetas. Então gostaria que você me acompanhasse, né? Agora eu vou dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E o que o Senhor vai dizer para nós? Então eu gostaria de ler com você. Primeiramente, Moisés, né? Deuteronômio 32. E gostaria que você atentasse, prestasse atenção nessa palavra do Senhor. Que essa pregação, né, que esse compartilhar aqui seja algo, vamos dizer, Escritura, Bíblia para nós. A palavra escrita do Senhor para nós, que nós atentássemos para ela. E qual é a conclusão que ele chega, o que ele diz no final? Então os irmãos prestem atenção, acompanhem com paciência. Então hoje, se você não leu a Bíblia hoje, você vai ler hoje, agora, ok? Então se você não, talvez você vai dizer que não teve tempo de ler a Bíblia, eu acredito que não é verdade, mas se você não leu, você vai ler agora, tá bom o detalhe? Quem não leu, vai ler agora, amém? Então acompanhe aí, por favor. Deuteronômio 32. Vou ler o verso 30 do capítulo 31. Aqui diz o título, o Cântico de Moisés. Então, ouça o que o Senhor vai dizer agora para você. Essa leitura agora não é a leitura do Moisés, agora é a leitura para você, o que Deus quer falar com você. Deus tem algo para falar aqui com você. Alguma coisa eu creio que Deus vai falar e tem para falar com você, se você abrir os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, sim, suas manchas é geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante?
Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança, achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se, o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada em casa, o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito: por todos os cantos espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros?
A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Até aqui. Então, irmãos, atentam, para o que Moisés está dizendo. Aplica o coração. Aplica o coração a todas as palavras. Irmãos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então aqui, Moisés trazendo a instrução para o povo, trazendo um ensino para o povo e mostrando ao povo o que Deus estava pensando. O que o Senhor estava pensando, qual era o coração do Senhor em relação ao que eles estavam fazendo, o que eles fizeram. E nós podemos ver a disciplina, o que o Senhor pensa, o que o Senhor fará. E nós lemos aqui: consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Peste violenta. Então, irmãos, essa palavra, a palavra do Senhor, ela é a nossa vida. Então, o que ele declara aqui para cada um de nós hoje aqui é que a palavra do Senhor é para nós vida. Se você obedece à palavra do Senhor, você vai ter vida e paz. Aqueles que alimentam o espírito, produzem vida, mas os que alimentam a carne, morte. Se você alimenta mais a sua carne, é morte, é corrupção. Mas os que alimentam o espírito é vida e paz. E essa palavra é vida para nós. Então ele diz: aplica o coração a todas essas palavras. Então, irmãos, nós podemos ver aqui nesse texto, nesse cântico, o pensamento do Senhor, o coração do Senhor para aqueles que se afastam, para aqueles que deixam, para aqueles que buscam outros deuses, para aqueles que vão correr atrás de idolatrias vãs. Aqueles que andam atrás da vaidade, aqueles que buscam aquilo que não tem nenhum valor. Às vezes você não tem uma imagem de escultura hoje na sua vida, no seu coração.
Mas você tem outras coisas vãs, coisas vazias, coisas sem valor, que você tem deixado o Senhor por causa dessas coisas. Você não tem dado a primazia para o Senhor, você não tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça. Você não tem uma vida dedicada ao Senhor, você não tem realmente buscado ao Senhor como seu bem mais precioso. Irmãos, é tão bonito, o casamento no início, a cerimônia de casamento, tão bonita. Hoje nós vimos ali o Joel e a Stephanie, o Joel lá da Holanda, casando, as declarações de amor, os votos, vou te amar até o fim, vou ser fiel a você, vou caminhar nessa jornada, vou viajar com você, vou estar com você, você é linda, você é maravilhosa, cheio de declarações, cheio de amor. Quero estar juntinhos. Então, só um detalhe aqui, Participar do casamento online é bem diferente de que estar presencial, Eu creio que é a mesma coisa. Participar de reuniões online é a mesma coisa. É diferente de estar presencial. Presencial você tem aqui o Espírito, tem a vida, tem a bênção. Mas lá em casa, igual eu falei com a Miriam hoje, falei, Miriam, aí nós estamos participando do casamento, mas sem roupa, sem penteado, sem nada, deitada aqui. É diferente. Você participa de um culto online e também da mesma forma, você fica lá de qualquer jeito, Talvez sem roupa, de qualquer jeito. Não é a mesma coisa do presencial. Porque tem irmãos hoje que estão falando isso. Não, eu estou participando online, eu estou vendo as lives, estou vendo isso. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas irmãos, a vida da igreja, a presença, o cumprir aquilo que o Senhor deseja, é bênção para nós. Então o que Deus deseja para nós é darmos a Ele a primazia. Darmos primazia à sua palavra, darmos primazia, à sua vontade. Então quando nós vemos ali Atos, que ele fala, eles perseveravam na doutrina, nas orações, no partir do pão, na comunhão, perseveravam, perseveravam nesses 4 pontos. Irmãos, nós temos um Deus vivo e verdadeiro, e nada pode ocupar o nosso coração no lugar dele, nada. O nosso coração tem que ser 100% Deus, 100% Senhor, 100% da sua palavra. E a palavra do Senhor é que vai nos orientar como viver, como proceder neste mundo, como proceder no trabalho, como proceder em casa, como proceder com os pais, com os filhos, com os cônjuges. A palavra vai nos orientar, nós vamos ver de acordo. Então essa palavra praticada, ela será vida para nós, vida. Eu gostaria de ler Salomão, Provérbios, capítulo 4. Então tem aqui como título, uma exortação paternal. Mas nós podemos aplicar isso aqui para nós, irmãos, A palavra do Senhor para nós como filhos, O Senhor como nosso Pai, e nós como filhos, e o Senhor nos dando a instrução dele. Então olha o que ele diz aqui. Então Moisés já declarou, essa palavra é a vossa vida. Agora olha o que ele diz aqui, capítulo 4 de Provérbios. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes.
Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foges deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os achas, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha que preciosidade a palavra do Senhor. Então ele diz aqui, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Adquire, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. E ele diz mais: retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Quantos hoje desprezam a instrução? Quantos hoje têm desprezado a palavra do Senhor? Quantos pegam apenas algumas porções das Escrituras e querem viver apenas dessas porções? Mas aqui ele nos encoraja a ouvir a instrução. Então toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. E algo interessante que ele diz aqui: da mesma forma que Moisés, guarda-o no mais íntimo do teu coração. Guarda no mais íntimo. Guarda, porque ela é a tua vida. E ele diz: porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Quantos adoecem mais cedo? Quantos morrem mais cedo? Quantos vão antes do tempo? Então, irmãos, vamos atentar para a palavra, para a instrução do Senhor, para a sabedoria, porque é vida para nós, é saúde para o nosso corpo. Então aqui você vai encontrar nas Escrituras, você vai encontrar aqui nos Provérbios, a instrução de um viver saudável. Ele diz aqui daqueles que querem fazer o mal, enquanto não fizeram o mal, não descansam, não dormem. Eles têm que fazer o mal. Então, se eles querem te seduzir,
não consintas, não vá, não siga o seu caminho. Então busque a instrução, busque a palavra do Senhor e ela vai te guardar. Ela será a sua vida. Então nós temos aqui Moisés dando esse testemunho da palavra do Senhor, ela é a sua vida. Salomão aqui dando esse testemunho também para nós, a instrução, a sabedoria, ela é a sua vida, é saúde para você, é vida para você. Guarda isso, considera. E nós temos um rei, eu gostaria de ler também Josafá. Josafá no livro de Reis, quando ele está com Acabe, tem uma batalha, e aí o Josafá então diz: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então ele manda consultar. Nós temos algum profeta, vamos consultar a palavra do Senhor, vamos saber o que o Senhor diz. Então Josafá, ele confiou no Senhor, ele confiava no Senhor. Então eu gostaria de ler 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós temos aqui um testemunho, nós temos aqui um exemplo de uma vitória de alguém que confiou no Senhor. Então no aperto, na tribulação, na angústia, é onde você vai buscar a salvação, onde você vai buscar a solução para aquilo que você está precisando. Então nós temos aqui em Josafá um ensino para nós, de alguém que confiou na palavra do Senhor, de alguém que confiou e buscou o Senhor. E essa história de Josafá é muito bonita, muito bacana. Nós vemos assim a salvação do Senhor. Então aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, aqui tem como título a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Mas na verdade você vai ver que essa vitória, ela veio do Senhor. Ele consultou ao Senhor. Então vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer aqui nesse capítulo para nós. Presta bastante atenção, para que no seu aperto, na sua tribulação, na sua angústia, na sua dor, onde você vai buscar refúgio? Você deve ir ao Senhor. Então olha só o que diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança.
Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz. Porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Que maravilha! Que maravilha nós podemos ver o livramento do Senhor. Então, irmãos, esse capítulo aqui, muito bom para nós, é um ensino para nós. No medo, no aperto, na angústia, onde devemos ir? Não é para murmurar, não é para reclamar,
não é para amaldiçoar, mas é para confiar e invocar o Senhor, porque nele há salvação. Josafá confiou na palavra do Senhor por meio do seu profeta. Ele confiou naquilo que o profeta disse. Ele confiou, ele louvou o Senhor e por isso a vitória veio. Crede no Senhor, crede nos seus profetas. Então a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, ela é vida para nós. Os seus profetas, aqueles que falam pelo Senhor, vão trazer vida, edificar, consolar e exortar. Então o Senhor tem os seus profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas, os apóstolos. São homens que foram dados à igreja para a edificação, para o ensino, para o serviço. Então nós temos a palavra do Senhor. Então Josafá, ele faz essa declaração: crede no Senhor, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas Josafá, ele creu e por isso ele louvou o Senhor. E quando ele louva o Senhor, quando eles começam a louvar, a cantar, o Senhor trabalha. Então a nossa confiança, Hebreus nos diz, ela tem grande galardão. A sua confiança no Senhor tem grande recompensa. Embora às vezes pareça que o Senhor demore em nos atender, mas Deus nos recompensa. Então, irmãos, a palavra do Senhor é vida para nós. Guarda ela no mais íntimo do seu coração. É vida, é saúde para o nosso corpo. Então, confia na palavra do Senhor. Então, aqui nós vemos que o Senhor triunfou sobre os inimigos. E daquela vitória, grande riqueza foi dada a Josafá. Ele temeu, ele teve medo, que poderia ser morto e tudo que ele tinha poderia ser levado pelo inimigo. Mas foi o contrário. O inimigo foi morto e ele pegou a riqueza do inimigo para si. Então nós podemos ver, irmãos, que nós temos um verdadeiro Josafá, que é Cristo. Cristo venceu, Cristo triunfou sobre os seus inimigos. O Senhor levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O Senhor hoje, então, Ele é o cabeça de todo principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso, das forças espirituais do mal. O Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Então Moisés disse, essa palavra é a vossa vida. Salomão diz, essa palavra é a vossa vida. Mas o Senhor Jesus diz, a minha palavra, as minhas palavras são espírito e são vida. Vamos ler em João 6. Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Então o Senhor Jesus diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. As palavras que eu vos digo, o Senhor Jesus está dizendo, são Espírito e são vida. Então quando você lê o Salmo 19, ele diz o quê? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então se você está deprimido, vá para a palavra do Senhor. Volte para a palavra. Creia na palavra do Senhor. Ela vai restaurar a sua alma. Ela vai te fortalecer, ela vai te vivificar. Porque são palavras de vida, são palavras da vida eterna. Irmãos, somente a palavra do Senhor pode nos vivificar. Só a palavra do Senhor. Então, ame esta palavra, guarda ela no mais íntimo do seu coração.
dedica, a leitura das Escrituras. Paulo diz para Timóteo: aplica-te à leitura até a minha chegada. Então, até a volta do Senhor, aplica-te à leitura. Leia as Escrituras, leia a palavra do Senhor, instrui, busca instrução na palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos voltar a amar a palavra do Senhor, amar as Escrituras, buscar realmente a instrução, a orientação para a nossa vida diária. Cada necessidade, cada situação que passarmos, nós temos aqui a vida, nós temos a bênção do Senhor, pela palavra do Senhor. Então nós vemos que o Senhor Jesus, Ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. E João, na carta, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece. Então não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Pense nisso, é a palavra do Senhor. Se você quer vida, quer paz, obedeça a palavra do Senhor. Guarde ela no mais íntimo do seu coração. Meu Tirza, guarda isso. Não ame o mundo, Tirza, e nem as coisas que há no mundo. Tiago, ele vai nos dizer: infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, irmãos, ele diz claramente, as Escrituras estão dizendo: se você se torna amigo do mundo, você constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, nós estamos no mundo, nós não vamos sair do mundo. O Senhor Jesus diz: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você está no mundo, mas você pode não se contaminar com o mundo, como água e óleo, não se misturam. Você está ali, mas você não se mistura, você não se contamina. Você tem o temor do Senhor. O temor do Senhor é vida para nós. Afasta do mal, pratica o que é bom, temei a Deus e aparta-te do mal. E o Provérbios, ele diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Então as palavras do Senhor são espírito e vida. Então ele vai dizer aqui: não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então, se nós considerarmos atentamente a palavra do Senhor, ela vai nos dar vida. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então considere, irmãos, naquilo que é de valor eterno, dê valor à palavra do Senhor. Ela é vida para você, vida para a sua alma, vida para o seu espírito. Ela vai te ajudar em todos os momentos. É ela que vai te salvar em todos os momentos. Então enche o seu coração, guarda essa palavra no seu coração, para que no aperto, no medo, na angústia, você saiba onde ir, a quem invocar, o que clamar, o que vai sair de dentro de você. Então todo aquele que invocar o Senhor será salvo. O Senhor trará a salvação, trará a bênção. Irmãos, Deus abençoe os irmãos. Considere a palavra do Senhor, considere o seu primeiro amor, considere a prática das primeiras obras. Lembra lá do seu primeiro amor, aquele melhor amor. Volta ao primeiro amor,
volta à prática das primeiras obras, volta a fazer o bem, ajudar, a socorrer, a pensar na vida da igreja, viver como igreja, como corpo, como membro um do outro, cuidando uns dos outros, socorrendo uns aos outros, ajudando uns aos outros, tendo uma expressão de Cristo, coletiva, não uma expressão individual, mas uma expressão coletiva. Nós precisamos expressar a vida da igreja e para isso nós precisamos crer nas Escrituras, crer na palavra e voltar para a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra, ela é Espírito e vida, nós cremos e queremos ser fortalecidos. Queremos que o Senhor nos ajude a voltar para as Escrituras, a nos arrependermos, nos convertermos e voltar para o Senhor. Porque uma coisa nós temos plena certeza: o Senhor está às portas. Breve o Senhor virá. Breve o Senhor estará conosco. Pai Santo, ajuda-nos a orar e vigiar, a vigiar e orar. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, Pai, queremos a bênção do Senhor para os irmãos e as irmãs, em nome de Jesus. Senhor, queremos um vivificar do Espírito de cada um aqui. Senhor, e se houver alguém aqui que ainda não nasceu de novo, se houver alguém aqui que ainda não foi salvo, que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, Senhor, que nessa noite o Senhor venha salvá-lo, que o Teu Espírito venha convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, salva, Senhor, aqueles que ainda não receberam a salvação. Perdoa seus pecados, Senhor, e dê a vida eterna para cada um, Senhor, que ainda não recebeu. Pai Santo, também desperta, Senhor, aqueles que ainda não passaram pelo batismo, aqueles que não realmente testemunharam dessa entrega ao Senhor, que venham também, Senhor, obedecer a Tua palavra e passarem pelas águas do batismo. Senhor, queremos viver para a vontade do Senhor, buscando a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor.